Graças a Deus. Então vamos prosseguindo com a lição, que é o governo do anticristo. A página 74 está falando aí da meditação diária, que a gente pode fazer o estudo em casa, e demonstrando também que toda essa lição, mais uma vez eu falo, que ela é direcionada, exclusivamente retirada da palavra de Deus. Então é por isso que tem essa referência aí. Vai falar dentro do contexto daquilo que nós vamos falar. Se você quiser achar qualquer coisa na Bíblia falando sobre o anticristo, é só você entrar aqui nesses versículos que estão aqui na meditação diária, para você saber que tem fundamentação daquilo que nós estamos estudando, tá? Porque isso aqui é um livro tirado da Bíblia, né? Ou seja, é um estudo todo ele tirado da palavra de Deus, amém? O objetivo da lição, para a gente conhecer qual que é o objetivo de hoje. Ao estudar a lição, o aluno será capaz de definir o termo anticristo, explicar como se dará o aparecimento e o governo do anticristo, e saber a plataforma e o fim do seu governo. Amém? Então nós vamos aprender hoje. Você já imaginou se vai chegar no final dessa aula aqui, você já saber tudo disso aqui direitinho? Porque talvez a gente não aprende tudo da agora em 1 hora, 45 minutos. Mas nós podemos estudar mais e mais e sentir desejo e vontade de buscar mais. Por quê? O que nós estamos falando aqui é daquilo que já está acontecendo. Porque o anticristo, ele já está trabalhando. E se eu sei e começo a detectar, entender e saber aonde ele está, como que ele está fazendo, como que ele está alienando as pessoas, aí eu vou ficar mais atento. Porque verdadeiramente nós, a igreja hoje, eu já falei sobre isso em outras aulas, nós estamos negligentes, porque não era para nós estarmos aqui. Se eu e você tivesse ido lá na Coca-Cola e pregado para o dono da Coca-Cola e falado para ele aceitar Jesus, nós já tínhamos ido embora. Já dei esse exemplo aqui para vocês. Falar, ô dono da Coca-Cola, aceita Jesus, vai, reconhece Jesus como seu Salvador. Aí ele aceita Jesus. Aí ele fala assim, já sei, agora eu vou colocar no rótulo, tá, Coca-Cola, Jesus salva, Jesus ama. E aí vai em todos os continentes, todo canto do mundo, porque tem Coca-Cola em todo canto do mundo, mas não tem o Evangelho. Quem sabia disso? A Coca-Cola já alcançou os 4 cantos do mundo, e o Evangelho não alcançou. A culpa é de quem? Da igreja. E a igreja sou eu e você. Mas se eu e você tivesse feito isso, evangelizado ele, e ele colocado no rótulo que Jesus salva, todo mundo sabia que Jesus salva. Pelo menos eles tinham lido, tinham visto e tinham recebido e conhecido quem é Jesus. Mas aí nós estamos aqui ainda. E daqui a pouco os gafanhotos vão chegar para comer a gente, e a gente vai ter que correr para debaixo do chão. Porque a Bíblia diz que vai chegar gafanhoto do tamanho dele. Vai vir pedra do céu que vai cair e vai sair arrebentando tudo. Esses teadinhos não vai aguentar nada. Está tudo escrito aqui. Daqui a pouco vai chegar. A manifestação do anticristo já está acontecendo. Daqui a pouco vocês vão saber onde tem o anticristo aqui. E aí você vai começar a entender o que é anticristo. O que significa isso? Amém? Então é bom a gente pegar as referências para a gente estar aprendendo. Então vamos tentar ver se a gente conhece um pouquinho mais aqui. Claro que isso aqui é uma revista básica, não é nem uma revista avançada, nem um curso avançado, nem intermediário. É basicão, mas é alguma coisa que nos fomenta desejo de aprender mais e ir atrás da Bíblia, para aprender mais. Tem uma leitura que nós vamos fazer, que é a referência, está no capítulo Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Se tiver alguém que possa ler para mim, por favor, até porque a minha garganta, ela não está muito boa. Já tem umas 2 semanas que ela está arranhando. Eu tive aí em duas missões que foram sem microfone e estourei a garganta. Mas agora ela já está recuperando. Bem? Quem pode ler para mim, por favor? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma deles
besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poder. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dada uma boca para proferir grandes coisas blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Amém? Quando você lê um negócio desse, esse monte de bicho, dá até medo. Amém? Dá ou não dá? Esses bichaiada. Aí, às vezes, se você não for procurar fazer uma leitura que você possa ter um entendimento maior daquilo que você está vendo, procurar algumas referências, textos e contextos, para você alimentar e entender um pouco do assunto, ou até perguntar a alguém que você acha que possa te dar uma resposta. Você assusta, acaba, nem vou ler isso não. E eu fazia isso, eu já estava crente, não queria saber de ler Bíblia não. Eu só queria ler aquilo que eu ia pregar. E dobrava o joelho, glória, 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 e Jesus e tal, e tudo. Aleluia, um monte de coisa acontecia. E como de fato acontece também, até hoje tem pessoas que fazem. Só que aí eu fui despertando mais vontade, mais desejo de entender melhor disso. Porque agora, para mim fazer essa leitura aqui, eu tenho que já estar lendo ela, já tendo um discernimento do que está falando. Se eu abrir a Bíblia em qualquer lugar, eu tenho que discernir, ainda que eu abrir lá, eu já tenho que discernir que Jesus, Deus, está falando comigo através da palavra. E eu tenho que discernir isso. Ainda que seja mais difícil as palavras, eu tenho que discernir. Às vezes que para mim é de um jeito, para você é outro. Mas eu tenho que entender que aquilo está falando comigo. Olha a introdução aqui ao comentário dessa leitura. Se lemos atentamente os jornais, concluímos que o cenário já está montado para a ascensão de um governo único do mundo. O que era apenas ensaio, há 3 décadas, já começa a ser encenado no Ocidente com os aplausos do Oriente. As nações fustigadas pela globalização suspiram por um líder com poderes limitados, a fim de reordená-las econômica e politicamente. É o que se depende dos discursos proferidos nos organismos internacionais. O caos parece iminente. Abramos agora a Bíblia. As profecias mostram-nos como fato o que parecia ficção. O guia mundial, que a palavra de Deus denomina de anticristo,
está mais próximo do que supomos. Eles aguardam apenas o momento apropriado para assumir o controle absoluto da terra, sob a proteção de Satanás. Igreja do Senhor, preparamos-nos para a volta de Jesus. Amém? Diz amém. Então, nessa introdução à leitura, nós estamos ouvindo falar aqui desses animais, que foi ser profético. Para você ter uma ideia, não dá para mim entrar lá, porque é muito mais complicado, e aí eu vou ter que fazer uma leitura, talvez um estudo mais aprofundado, para dizer para vocês que tudo, esses animais que ele está falando aqui, eles são representados, essas cabeças representam governo, impérios. E essa visão foi dada para Daniel quando ele estava na Babilônia, quando ele estava lá, preso, e Deus mostrou para ele a visão e deu para ele o entendimento. E todas estas coisas se cumpriram de lá para cá. Iniciando no primeiro governo, que era de Nabucodonosor, segundo governo, Medos e Persas, terceiro governo, que foi o da Grécia, que foi Alexandre o Grande, o quarto governo, que foi o governo de Roma, que mais oprimiu, que foi no período de Cristo Jesus, que ele imperou até a parte do cristianismo. E depois disso, de Roma para cá, agora está fundando outros governos, que são essas cabeças novas, que a visão de Apocalipse está falando aqui, que são as 10 cabeças, que são essa rede mundial de governo que tem agora. E se você reparar, cada animal deles representa um governo desse. Porque se você reparar, cada um deles, na bandeira, tem um animal desse. Então o que você está lendo aqui, você está vendo, são figurações que foi mostrada profeticamente, para que hoje eu e você venha discernir, para que eu e você possa entender. E é isso que o escritor colocou aqui nessas páginas. E aí mais adiante nós vamos entender mais um pouco sobre esse assunto. Eu só dei uma introdução lá. Primeiro, quem é o anticristo? Lição número 1. A Bíblia apresenta o anticristo como um personagem real, não é lenda e nem ficção literária. 1. Definição etimológica. A palavra etimologia significa a essência, tá? O início. A origem grega. A palavra anticristo significa, etimologicamente, aquele que se levanta contra Cristo, colocando-se em seu lugar. Referência 1 João, capítulo 2, versículo 22. A definição teológica, agora não é mais etimológica, é teológica. Anticristo é o representante máximo de Satanás e a sua mais perfeita representação. 1 João 2,18, referência. Trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, coloca-se à sua inteira disposição com o intuito de governar o planeta em seu nome. Ele é conhecido também como a besta que sobe do mar e o homem da iniquidade. Apocalipse 13:1, 2 Tessalonicenses 2:3, Daniel nos mostra como o assolador no livro de Daniel, capítulo 9, 27. Ele é o assolador lá, aquele que assola, ou aquele que destrói. Amém? Da mesma maneira que existe Pai, Filho e Espírito Santo, que eu e você conhecemos, que é a Trindade,
Existe também a trindade diabólica, que são considerados como o dragão, o anticristo e o falso profeta. São os três. A trindade maligna. O dragão, um gigantesco dragão de muitas cabeças e muitos chifres. Esse dragão é identificado no versículo 10, capítulo 12, como Satanás. Sim, como cavalo vermelho. Significa sangue e morte também. Também o vermelho desse dragão é uma referência ao fato de Satanás ser um assassino desde o princípio. Segundo a João, ou seja, João 8:44. O anticristo, apesar de João não usar o nome de anticristo, o grego anticristo, ou anti quer dizer primariamente, significa em vez de ele buscasse o substituto daquele que foi Deus ungido. Em outras palavras, o anticristo não admitra ser anticristo. Clamará-se o Cristo real, o fidedigno, o cumprimento das profecias que apontam para o rei que está vindo para implantar o seu reino. Amém? Então esse anticristo, ele não vai chegar aqui dizendo que ele não gosta de Cristo, que ele não quer Cristo. Ele precisa que nós acreditamos que ele é o Cristo. Mas na verdade ele não tem nada a ver com Cristo. Mas ele quer que nós acreditamos. Por quê? Porque existe grande percentual dos escolhidos de Deus, que já são meninos dos olhos de Deus, que não acredita que Jesus veio. Então eles aguardam o Cristo. Eles já estão enganados. Se você não sabe, só temos 1,5% de judeu cristão. Ou seja, 98,5% estão enganados. E é por isso que ele vai vir representando quem? Cristo. Porque se ele chega falando que é Cristo, ele engana esse povo, ele recebe esse povo e ele vai fazer o que ele quer. Ele quer ser adorado igual Cristo é adorado. A inveja do diabo sempre foi que ele sempre quis adoração para ele. Isso desde lá, do princípio. Amém? O falso profeta. O falso profeta estará frente à igreja apostata durante a primeira parte da grande tribulação. Os verdadeiros crentes já terão sido arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Assim, o falso profeta tornar-se-á o líder do sistema religioso mundial que o anticristo estabelecerá na última parte da grande tribulação. Amém? Isso aqui, teologicamente falando, nós vamos observar que existem vários pensadores que cada um vai falar uma maneira. Nós estamos falando aqui que esta igreja não é para estar aqui mais. Quando esse anticristo se manifestar, quando esse falso profeta se manifestar, quando ele estiver fazendo todo esse trabalho, a igreja não vai estar aqui mais. Não é para estar. Mas se eu e você continuar da maneira que está, quando eu digo eu e você somos igreja representada, nós vamos passar para a tribulação e grande tribulação. Porque existe duas partes da tribulação. Tem a tribulação e tem a grande tribulação. E eu vou dizer para você, nós já estamos passando pelo dedo, pela unha. Porque não era para nós estar passando por este momento de ficar com máscara na cara. Não era nem para nós estar aqui. Jesus já era para ter arrebatado essa igreja. Mas nós não pregou para o dono da Coca-Cola. Porque se nós tivéssemos pregado para ele, Jesus já tinha voltado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo uma conjectura. Mas é sério.
A igreja não fez a sua parte. E se ela não fez a sua parte, ela vai sofrer. A palavra do Senhor tem que ser cumprida. Ele diz que ele não volta enquanto os quatro cantos não for evangelizado. Existe um pedaço que é chamado de janela 10/40, que é um continente todinho que nunca souberam ainda o que é Jesus, porque a igreja não alcançou. Ainda não tiveram lá para dizer para eles quem é Jesus. Aí Jesus não pode matar, ou seja, deixar que o anticristo venha, e essas pessoas passam por tribulação sem conhecer Cristo. Agora a igreja que já está conhecendo Cristo, já recebeu Cristo, aí essa já está pronta para encontrar com o noivo, que é Jesus. Porque ele vai vir encontrar com a igreja nos ares, e nós vamos encontrar com ele, e de lá nós vamos embora. Eu não quero passar esse período do gafanhoto e nem das pedras caindo. Você quer? Então nós vamos ter que sair daqui e ir lá para Coca-Cola, todo mundo. Você está de carro aí? Tomar um ônibus para nós ir para lá. Pregar para o dono da Coca-Cola. Não é só querer beber Coca-Cola, não. Não é? Que é gostoso, nesse calorzão, né? Eita. Hã? Amém? Lição de número 2. O aparecimento do anticristo. Primeiro, tempo. O anticristo manifesta-se-á logo após o arrebatamento da igreja. Volto a dizer, isso aqui é no pensamento desse escritor, tá? Porque isso pode ser, não tem que ser isso aqui. Isso aqui é uma base teológica de pensamento. Agora, a revelação mesmo, o que ele vai fazer para você. Eu mesmo conversei com uma pessoa essa semana, ela disse que nós já estamos no juízo final. Segundo Deus falou para ela, uma profeta que eu conversei com ela essa semana. Ele não falou isso para mim, eu ainda estou seguindo uma outra base teológica, que Deus colocou no meu coração. Eu não vou nem comentar isso, porque eu posso estar produzindo e aliciando vocês a pensar o que eu estou pensando. Eu sou professor, eu estou dando uma aula dentro de um contexto de estudo, que nós estamos numa cartilha. Isso aqui é didático e pedagógico. Eu tenho que dar o que está escrito aqui, não mudar isso aqui. Mas eu já digo para vocês, isso aqui é um pensamento, que foi pessoas que estudaram. Se vocês verem a referência da cartilha, tá bem? Aqui no final, no começo, são assembleianos, tá? Não assusta não. Quem fez essa cartilha foram assembleianos, da Igreja Assembleia de Deus, que eu bem conheço e que são super inteligentes e ótimos, que são um dos maiores estudiosos que tem no Brasil, que colocou referência aqui dentro. Depois vocês vão pesquisar, vocês vão falar para mim que a Assembleia de Deus está ensinando nós a trabalhar. Não, vou pregar. A Igreja Deus é Amor na cartilha, tudo bonitinho, mas se você for entrar nas pessoas que fizeram e colocaram o estudo em prática, são estudiosos de outras igrejas. Tem da Igreja Deus é Amor? Tem, mas a base teológica não é da Igreja Deus é Amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? É porque às vezes a gente fica ligado numa placa, e placa não resolve o nosso problema, tá? Tem 3 tipos de igreja, volto a dizer: igreja física, CNPJ. 1, igreja povo que está reunido. 2, igreja eu, igreja você. Amém? Amém? Todas elas têm partes e precisam ser colocadas juntas. Nós precisamos da igreja física, precisamos da igreja povo, e nós somos a igreja principal. E nós temos que buscar a nossa referência e o nosso conhecimento pelo Espírito de Deus, porque Ele é que revela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque vocês não podem ir na cabeça do irmão divino, pelo amor de Deus. Amanhã eu tupi que cai, aí todo mundo cai junto comigo. Quem está entendendo? Eu não posso ir na cabeça da liderança, igual muitas pessoas estão fazendo aí, indo na cabeça do dono da igreja. Aí se o dono da igreja cai, tu pica, todo mundo cai junto. Agora se a gente vai na cabeça
daquele que é consumador da fé, que é Cristo, o Espírito Santo, busca referência, estuda, ora, jejuma, aí sim, aí pode cair o céu, cair, virar de ponta cabeça, você está forte e firme, porque Ele que vai te levantar, Ele que vai te permanecer firme. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Então o tempo do anticristo que manifesta, segundo o escritor, vamos dizer assim, a sua chegada, depois que a igreja não vai estar aqui mais, a sua chegada coincidirá com a 70ª semana de Daniel, que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E o seu governo terá a duração de 3 anos e meio. Apocalipse 3, versículo 5. Após esse período, enfrentará a ira do Cordeiro, a grande tribulação. Amém? Então, falando aqui o escritor da revista, ou os estudiosos, que depois que a igreja ser arrebatada, depois que nós conseguimos pregar para o mundo todo, e que todos ouviram a palavra de Deus, Jesus vem aos ares, leva nós, a nossa igreja, ou seja, leva nós como igreja, e vai também levar aqueles que já morreram, que estavam em Cristo. Aí não vai ter mais igreja, não tem mais porta aberta, porque eles vão quebrar tudo, vão perseguir. E aí o anticristo vai falar assim, porque aí você vai deixar só quem tem casa aí. Deixa eu ver quem tem casa. Quem tem um carrinho? Quem tem uma motinha? Vai ficar tudo para ele. Aí nós não vamos estar aqui mais. Aí ele vai ser um camarada que vai resolver, porque ele já está aí para se apresentar. Depois que todo mundo sumir, aí vai falar, pode deixar que eu resolvo. Aí ele vai pegar o carro dele ali, que você não está aqui mais, né? E eu também tenho aquele carrinho meu que está ali no cantinho, tem uma motinha, tem uma chacrinha ali na beira do Capivari, tem uma casinha ali também que é da Caixa, mas eu penso que é minha. Eu só fico pensando que é minha, mas é da Caixa. 350 parcelas. Vai ficar para ele também, o abertado. Ele vai ter que continuar pagando. Vai ficar tudo para ele. Aí ele vai administrar isso bem. Quem acha que administra bem? Administra, porque vai ter. E as pessoas gostam de bens materiais, é ou não é? Principalmente quem está aí na usura com as coisas do mundo. Os que querem o mundo vai querer o quê? É carro, avião, moto. E ele vai dar para o povo, vai distribuir tudo. Ó, vou fazer um negócio de aqueles que sumiram, larga eles para lá. Eu vou pegar o que eles têm e vou devolver, vou dar tudo para vocês. Aí eles, opa! Pronto, resolveu o problema. Isso é fácil. Isso vai acontecer durante um período de 3 anos e meio, segundo a profecia de Daniel. Agora, esses 3 anos e meio, tem alguns estudiosos que falam que é mais porque, segundo outros estudiosos, realmente é 3 anos e meio mesmo. Porque o período de tribulação, ou seja, que fala que é Apocalipse, ou seja, que é esse período até chegar ao juízo, são 7 anos. Porque é considerada a 70ª semana de Daniel, que vai vencer agora. Depois que termina, agora nós estamos terminando o período da igreja de Laodiceia, que nós lemos na semana passada, eu falei para vocês, semana atrasada. E agora inicia o que? A igreja de Laodiceia vai se renovar, que é nós, porque nós temos que renovar, nós vamos ter que largar de ser morno, largar de ser uma igreja morna, porque senão nós vamos ser vomitados. E o Senhor deu para nós a receita, que não sei se vocês estavam aqui, mas nós falamos sobre a receita, que eu me lembro que está lá no capítulo de número 2, versículo 18, do livro de Apocalipse, que está falando sobre a receita que ele está dando, que é a primeira receita, é que nós temos que receber, que buscar o ouro puro, que é o ouro de Jesus, que é a riqueza do Senhor. A segunda é as vestes brancas, lavar as nossas vestes. E a terceira é o colírio para que os nossos olhos enxerguem.
Depois que nós passar por essa fase, aí nós vamos conseguir discernir tudo. E aí a igreja vai sair daqui, porque nós vamos parar com esse negócio de apostasia, de frieza e de mornidão. Aí Jesus pega a igreja e vai encontrar com ela, porque nós somos noiva dele e vamos ter que fazer esse casamento. E nós vamos para a glória, para as bodas, nós vamos ficar lá, e o bicho vai pegar aqui embaixo. Porque aqueles que está falando aqui, eles não aceitaram, o nome dele não estava escrito no livro da vida. Esses que vão ficar, é aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida, eles vão ficar por aqui. E o anticristo vai começar a administrar eles. E esse tempo já está próximo, segundo Daniel, capítulo 9, versículo 27. Depois vocês estudam lá. Agora, qual o lugar que vai acontecer isso? Nós falamos do tempo. A sede política do seu governo será a cidade que no Apocalipse chama-se Babilônia. Apocalipse 14, versículo 8. A hermenêutica profética permite-nos identificá-la como a metrópole que no passado cediu o Império Romano. Quando este reedificasse, o anticristo haverá de tomar a cidade de Roma como sede administrativa. Amém? Por que cidade de Roma? A cidade de Roma já está falada porque ela é uma daquelas que eu disse para vocês, que é na profecia de Daniel, quando o rei da Babilônia, lá, o Nabucodonosor, teve uma visão de uma estátua, que o Senhor deu discernimento e para Daniel, e Daniel falou: olha, a visão que você teve, que Deus te mostrou dessa estátua, a parte dessa visão que Deus te mostrou, Ele foi contigo, porque Ele te mostrou o que vai acontecer agora e o que vai acontecer no fim dos tempos. E aí ele falou para ele: olha, você viu uma cabeça de ouro, um peito de bronze, a barriga de prata, de cobre, sei lá, eu não me lembro bem aqui, os pés de barro misturado com ferro, a parte de baixo. E depois choveu uma pedra, que essa pedra vinha numa mão que era tirada de uma montanha, uma pedra grande, e ela vinha e batia nos pés de barros, e esse se esmuiçava tudo, a parte de cima, a parte de baixo, acabava tudo. Então, essa visão está falando do império de Nabucodonosor, que era a cabeça dele mesmo, que era de ouro, que era o império de ouro. Depois o peito dele, que era do Medos e Persas, que também era representado na época. Depois do império de Nabucodonosor, os Medos e Persas tomaram e dividiram o reino. Depois disso, Alexandre o Grande foi lá e tomou, ficou um tempo, um período pequeno, da cintura para baixo, aqui um pouquinho. Alexandre viveu um período muito bom, mas foi pouco tempo, loguinho Roma veio e tomou dele. E ficou misturada agora a grande Roma. Porque a Roma, depois de Roma, ela dividiu o reino hoje, e o reino está misturado na Europa. Então o reinado desse anticristo, ele vai ser fundamentado lá na grande Roma, aonde está dizendo aqui. E é lá que essa pedra vai vir. Essa pedra vai ser arrancada, eu não sei se ela vai vir através de um meteoro, só sei que vai vir, e ela vai cair lá. Já está profetizado. Na Bíblia vai encontrar isso. Então o lugar, a sede, é em Roma. É o Império de Roma. E está tudo para a gente entender melhor, já está acontecendo. Porque qual que é o único estado? Porque Roma, ele é um país. Roma é um país, assim que eu posso dizer, e o local ali onde está o Vaticano também é considerado um país. E tudo indica que lá vai ser a sede do anticristo. Aí as pessoas falam que vai ser um papa, que vai ser o anticristo, etc, etc. Mas ninguém sabe, tá? Se é os Francisco, se é o Chico, se é o Pedro, se é o Belarmino. Isso aí é só especulação. Pode ser até o Bolsonaro. Vamos botar o Bolsonaro de anticristo? Não, vamos não. Vamos pôr o Lula. O Lula fica mais bonito com a garrafa de pinga, né? Mas ninguém sabe. Gente, é especulação.
mas está para acontecer, para ser apresentado. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Então o lugar que está falando pode ser a Grande Roma, né? Identificá-la com a metrópole que é o que no passado sediou o Império de Roma. Quando esse retificar-se ao anticristo, haverá de tomar a cidade de Roma como sede administrativa. Sua capital religiosa será Jerusalém, que espiritualmente recebe do evangelista o cognomes de Sodoma e Egito, que está no livro de Apocalipse, versículo 4. Por ocasião da 70ª semana de Daniel, o santo templo já estará reconstruído, e nele assentar-se-á o anticristo como se fora Deus, ou reivindicado a uma adoração que cabe apenas a Deus. Daniel 9:27, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4 são referência. De Roma e de Jerusalém, a besta que sobe do mar governará o mundo todo por 42 meses. Nessas empreitadas, será sustentado pelo dragão e pelo falso profeta. Amém? Amém. Fala amém. Amém. Então está aqui mais ou menos uma base para nós entendermos que isso aqui já está escrito, já está programado, que Roma e a cidade de Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque lá que Davi levantou o templo para se colocar a arca de Deus, e ele quer tomar isso, ele quer enganar o povo com isso. Ele está usando ainda a figura daquilo que iniciou o projeto de Deus, e ele quer restaurar esse templo, que é o templo de Salomão. Amém? Então vamos lá, está acabando já, porque a nossa hora já foi. O sustento do governo do anticristo, número 3. Como ele vai ser sustentado? O anticristo contará com o suporte de 2 tenebulosos personagens: um espiritual, que é o dragão, e o outro humano, que é o falso profeta. Então vai ter um espiritual, que ele vai ter formas espiritual, e o outro é uma pessoa normal, que vai se manifestar, que é o falso profeta. O dragão é identificado no Apocalipse como a antiga serpente, Apocalipse 12:9, conhecido também como o diabo e Satanás. Foi o responsável pela primeira apostasia da humanidade, ao induzir Adão e Eva a pecar, Gênesis 3:1-7. Nos últimos dias, seduzirá a raça humana a cometer a segunda grande apostasia da história: adorá-lo como Deus na pessoa do anticristo. Volto a dizer que ele quer ser adorado, sempre quis ser adorado por causa da inveja de Cristo. Amém? Então esse é o intuito desse diabo. Amém? Então nos últimos dias ele vai querer fazer isso. Os historiadores futuros certamente verão esta última rebelião na família adâmica como a queda das quedas e a apostasia das apostasias. Então está falando de historiadores futuros, porque nós não vamos estar aqui para ver isso, mas vai ter alguém para escrever, porque nós vamos ter lá na frente, esse período vai passar, e nós vamos ter, segundo alguns pensadores, eu acredito que vai ter também um período em qual nós vamos viver um milênio, ou nós não, quem vai ficar aqui? Eu não vou ficar no milênio. E esse milênio vai ter pessoas que escreveram essa história, que passaram por isso, vai ter outras bíblias, tá? Essas bíblias aqui vai acabar, porque ela termina agora, e eles vão ter que escrever outras coisas para as pessoas. São os novos historiadores que vai falar que vai ser a queda da queda, porque a primeira queda foi Adão, e a segunda queda vai ser essa. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Aleluia. Eu passei a página aqui, já passei. Tá.
Número 2, o falso profeta. Vamos falar sobre o falso profeta agora. Nós falamos sobre o dragão, agora o falso profeta. O falso profeta, embora não passe de um embuste, a palavra embuste significa mentira adilosa, ou seja, ele é uma mentira ou uma falsidade. O falso, já está falando do falso, né? Falso profeta. Será convincente e irresistível. Os seus milagres e prodígios serão de tal forma grandiosos que até fogo fará descer do céu. Segundo Tessalonicenses 2:9 e Apocalipse 3:13. O apóstolo Paulo chama o seu milagre de mentirosos. Ele realizará 2 grandes sinais. O primeiro será uma falsa ressurreição, que fará com que o anticristo, dado como morto num possível atentado, volte à vida. Apocalipse 13:13. Diante do acontecido, a humanidade exclamará: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Se o primeiro sinal causou admiração e espanto, o que não diremos do segundo? Ele ordenará aos que habitam na terra que ergam uma imagem, a besta, que sobreviverá ferida mortal. Em seguida, dará vida à estátua que se porá a falar. Apocalipse 13, 14 e 15. Com esse prodígio, convencerá todas a aceitaram a plataforma de governo do anticristo. Ou seja, ele vai fazer uma estátua gigante, mostrando esse anticristo, ou seja, mostrando essa besta, e depois ele vai fazer essa estátua se transformar. E como essa estátua vai ser grande e poderosa, todo mundo vai adorar ela. Quem tiver aí. Eu não vou estar aqui. Pelo menos é o que eu espero. Amém? Amém. Então essa é a missão do falso profeta. Fazer as pessoas, ele vai fazer esses 2 sinais. O primeiro sinal é que esse anticristo que vai aparecer, ele vai morrer. Vai ter um ataque contra ele. Segundo o que está escrito na Bíblia, Apocalipse. Aí ele vai fazer ele reviver. E ele volta. Aí fala: nossa, esse homem ressuscita os mortos. Então ele é. Posterior a isso, as pessoas já estão adorando ele. Ele vai falar: não, agora nós vamos ter que fazer uma imagem para ele, para mostrar que ele. Aí faz a imagem. Depois que a imagem estiver feita gigante, ele faz ela viver. Aí o povo adora ele. Amém? Amém. Para terminar agora, a plataforma de governo do anticristo. O anticristo usará de todos os artifícios naturais e sobrenaturais, visando 1. A promoção da mentira. 2. A promoção do pecado. 3. A promoção do culto a Satanás. 4. A promoção de uma economia única. Vamos ver primeiro a promoção da mentira. Representante do pai da mentira, o anticristo, terá por objetivo apagar toda a verdade que Deus imprimiu na Bíblia. Na consciência humana e na história, somente assim conseguirá aprisionar a humanidade. Ou seja, ele vai destoar a Bíblia. Ou seja, tudo que as pessoas aprenderam, ele vai fazer desaprender. E isso já está acontecendo no sistema de hoje. Se você for entrar hoje no sistema de hoje, da forma que eles querem trazer o ensinamento para os nossos filhos, eles estão fazendo as crianças entender que homem é mulher e mulher é homem. Eles já querem que as crianças... Agora tem uma constituição, uns demoniados aí no plenário, que está querendo fazer casamento de pai com filho, filho com pai. A lei nova que eles estão colocando no plenário para ser votada aí, não sei se vocês estão sabendo,
ela vai liberar esse tipo de bigamismo. Então isso aqui já é o início da implantação do mal na sociedade. Ah, não, mas a gente vê isso e pensa que isso é uma fantasia. Ah, esse negócio de colocar um chip na mão, isso daí não vai existir não, isso daí não vai. Já está acontecendo. Se brincar, nós já estamos tudo chipado. Eu já tomei 2 doses do chip. Quem tomou também? Você tomou a dose do chip? Ainda não? Está vacinando de 18 anos aqui, meu filho. Se eu fosse o seu, eu ia para a fila. Mas você não é eu, nem eu sou você. Você é a igreja, eu também sou. Eu escolho o que eu quero, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu já sou chipado 2 vezes. E a da mais ruim aí, o meu chip é daquela lá da China. Uma tal de... Como é que é o nome dela? Essa. Estou chipado 2 vezes com a corona. Eu estou dizendo assim, eu estou falando, gente, que é só Jesus para ter misericórdia de nós. É verdade, meu Deus. Se não for Ele, não tem jeito. E aí a gente fala, não, isso trem é fantasia. Não é fantasia, gente. Isso está acontecendo e é real. E isso está acontecendo aqui, ó, no meio de nós. Todos falam glória a Deus. Glória a Deus. Então a promoção da mentira é isso aí, ele vai promover essa mentira. E segundo, essa mentira já está acontecendo, porque ele está mudando tudo, fazendo a verdade virar mentira e a mentira virar verdade. A promoção do pecado, número 2. O anticristo é conhecido também como o homem do pecado. Hoje ele promove o pecado, iniquidade. Ele promove o pecado e iniquidade. Pecados e iniquidades têm uma diferença. Eu vou explicar rápido o que é. O pecado é para aqueles que não conhecem nada de Deus. Está lá, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Bíblia, está lá na ignorância. Esse comete pecado. A iniquidade é para aqueles que já conhecem. Os iníquos é aqueles que estão na presença de Deus, estão pecando. Ou seja, estão cometendo iniquidade, que é pior do que pecado. Porque a iniquidade é fazer aquilo que você sabe que é errado, consciente que está errado. É iniquidade. Agora aquele outro que está lá pecando, na prostituição, na droga, na bruxaria, ele nunca conheceu Jesus. Não sabe, não recebeu o Espírito de Deus, não batizou, não teve o impacto que eu e você teve. Então eles vão pecar. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Então o anticristo ele vai promover isso, que é o que já está acontecendo. Hoje ele promove o homossexualismo, o aborto, a eutanásia. Quem sabe o que é eutanásia? Suicídio premeditado. E você conhece, inclusive, é religioso dizer que a pessoa que suicida não vai por céu. Inclusive a igreja católica nem faz a beatificação dela, não é beatificação mesmo. Que fala, como é que eles fazem? Benze, né? É beatificação. Eles não fazem a beatificação da pessoa que suicida. E nem deixam enterrar perto de quem. Naquela época, fazia cemitério na igreja. Quem lembra dessa época? A igreja, perto da igreja, você lembra, né, meu filho? Lembra? Eu lembro. Ainda bem que tem alguém que lembra. Aí na igreja, no fundo da igreja, tinha um cemitério. Quem morria de suicídio não enterrava na igreja. Era enterrado 10 quilômetros de distância. Porque era maldito. Então hoje, o anticristo, ele faz as pessoas se suicidarem. Eutanásia, homossexualismo. Promove casamento homem com homem, mulher com mulher, está tudo normal, tudo beleza. O momento que nós estamos vivendo aí da ideologia de gênero, deixa ele decidir se ele é homem ou se ela é mulher, deixa ele crescer para saber se ele é homem ou se é mulher. Não importa o que ele tem lá naquele lugar, deixa decidir. É isso que ele está implantando, é ou não é? É a pura da verdade. A promoção do pecado e da iniquidade. Como se tais pecados e iniquidades fossem virtudes teológicas.
O que é isso? Ensinamento. Nas igrejas também ensina pecado. Porque teologia é conhecimento de Deus, que significa, tá? Deus agrada, Deus agrada disso, Deus agrada daquilo. E Ele não agrada. Mas as pessoas promovem isso por causa do anticristo que está implantando. Amanhã, quando assumir o governo no mundo, promoverá o genocídio dos que não lhes aceitaram o sinal. E não haverá ninguém para levantar a voz contra esse crime. Lá aqui, o governo dos Estados Unidos saiu de um país ali que ele estava tomando de conta, por causa de um grupo rebelde que são extremistas religiosos, que são os talibãs. Quando ele sai de lá, o que está sendo promovido lá agora? Fala comigo, genocídio. Porque eles têm a lei, que é a mesma lei do anticristo, porque eles estão esperando o anticristo e eles querem o anticristo, porque o anticristo é o Cristo que eles estão esperando. Eles não aceitaram Jesus, e se falar de Jesus, eles fulminam no muro, mata tudo. Então lá já está promovendo genocídio. E quem vai reclamar de lá agora? A família está pegando as crianças para não morrer, então jogando para os soldados do outro lado, para eles pegar, para carregar, para não morrer. É desespero, não é? Amanhã vai estar acontecendo aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, Jesus, não deixa eu falar isso, não. Cara, essa boca, profeta. Você sabe por quê? Porque o comunismo vai assumir agora. Isso se não assumir agora, essa semana que vem, porque eles vão fazer um bate-fum, que isso aqui vai virar aquilo que vocês não imaginam. Pode ser que comece agora, a partir de 7 de setembro. Isso aqui vai virar um negócio que vocês não sabem o que vai virar. Porque isso está marcado para acontecer no Brasil. Todos os países ao redor aqui são comunistas e estão prontos para entrar aqui dentro e fazer o maior bate-fum que tem. Aí se esse governo que está aí segurar, vai virar bomba. E se ele soltar, vai virar bomba. De todo jeito, nós vamos estar no meio. E se eu e você não estiver preparado para isso, porque Covid é fichinha no Brasil. Porque nós nunca vivemos uma guerra civil. Viveu uma ditadura aí, mas na época da ditadura eu vivi um tempo, achei até bom, porque o tempo que eu vivi, porque tinha disciplina na época. Na época a gente era disciplinado. Você chegava na escola, você tinha que ouvir a dói pirai das margens planas. Quem lembra disso? Vocês são bem, hein? Nossa, o tanto de gente desse tempo. Tinha que chegar lá na porta da bandeira, eu morria de raiva daquele negócio. Ah, pra frente da bandeira! Aí ficava aquela filhinha. Tinha que cantar, oh Jesus. E tinha um desfile na rua de 7 de setembro. Aleluia, Deus. Não é? Mas pelo menos tinha uma ordem, né? Ninguém ouvia falar essas coisas que a gente ouve falar. Hoje virou de ponta cabeça. Amém? Então vai acontecer como de fato já está acontecendo a promoção do pecado. A promoção do culto a Satanás. Durante o seu governo, constrangerá a humanidade a adorar o dragão e os seus demônios. Aí já é mais forte. Apocalipse 9, 20. A fim de que a idolatria, em seu mais alto grau, espalhe-se por toda a terra, e o anticristo levantar-se-á contra Deus e contra os que o adoraram. Ou seja, aí vai virar contra aqueles que adoram Jesus, adoram Deus, e ele vai vir e vai tirar a vida dessas pessoas, perseguir elas, tá? Aí sim vai ter perseguição. Amém? Então, para terminar aqui, a promoção de uma economia única. O anticristo Sabec somente, tem uma leitura aqui de Sabec, eu não sei se aqui não está certo não, mas está Sabec aqui. Aleluia. O anticristo sabe, porque está junto, está um erro aqui na cartilha, não está ou não está? Está na sua também? Um erro? Tinha que ter sabe que, né? Não tem uma, tá vendo que não é só a gente que erra, né? A gráfica errou aqui, ó. O anticristo sabe que somente controlado
ou seja, controlando a economia do mundo, conseguirá subjugar a política internacional. Por isso, instituirá um código, conhecido como a marca da besta, para que, sem o seu número, ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13, 16, 18. Com a globalização da economia, o governo caminha nesse sentido. Não pressentindo, ou seja, não pressentindo o que os espera no futuro bem próximo. Amém? Então todos que ficarem vão ter que ter a marca da besta, porque vai ter que comer. Se não tiver a marca da besta, não vai poder comer. Porque todo o dinheiro globalizado vai ser colocado em moeda escondida dentro de um modelo virtual, e que as pessoas só vão poder ter acesso a ela se você tiver uma marca, que você vai lá no mercado, passa a sua marca e tira as coisas. Senão, você vai ter que esconder e ser perseguido porque você não aceitou isso. Isso é fato e já está acontecendo na nossa sociedade. Amém? Amém? Concluindo, terminou. Quando o anticristo proclamar já ter alcançado todos os seus objetivos, o dia do Senhor virá e ele sofrerá repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Isso acontecerá após o seu 42º mês de governo. 42, viu? Se você multiplicar 7 vezes 7, dá quanto? Quanto? 49? 6 vezes 7. Deixa eu ver se a conta está certa. 42, né? Tá. Então esse governo aqui são o sexto até o sexto, a sexta semana de Daniel. A sétima semana de Daniel, esse governo vai ser destruído, tá? Então é só para dizer que isso tem uma contabilidade numérica disso na Bíblia. Só que eu não sou estudioso, nem gosto de matemática. Mas às vezes a gente fica procurando alguma coisa para a gente e vai encaixar. Eu já vi gente falando como que funciona e realmente Daniel já profetizou e está na Bíblia falando das 7 semanas e ele está falando sobre isso, que é o começo e o fim dos tempos. Amém? E a gente tem que entender que isso realmente vai acontecer. Amém? O que a Bíblia chama de grande tribulação abastecerá sobre o reinado do anticristo, levando a completa ruína. E a ira do Cordeiro sobre o império do mal. Apocalipse 6, 16. Jesus Cristo destruirá o império do anticristo para implantar o reino de Deus em sua plenitude. Os reinos do mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Diz amém. Amém. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Então, como eu disse, o Apocalipse ele vai ser dividido em tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação. A grande tribulação vai ter a ira do Cordeiro. Por que a ira do Cordeiro? Porque aqueles que morreram nesse período da tribulação e que morreram antes disso, os profetas, vão ser vingados pelo Cordeiro, que seria a própria cruz. Ela vai ser vingada. Então a ira do Cordeiro vai ser 3 anos e meio posterior, porque aí vai ter uma manifestação daquele modelo. Enquanto 50% vai ser atacado na tribulação, a água vai ser 50% envenenada, vai ter 50% de problema, aí vai ser o problema geral na grande tribulação, porque aí vai vir a ira do Cordeiro, vai ser